bem-vindo a mais um Basta Crer, um programa cheio de fé, cheio de palavras, cheio de coisas boas. E hoje nós temos uma rubrica muito especial, que é... Espaço Mulher. Então, cá estamos nós, as mulheres, porque hoje é este dia que nós temos esta rubrica muito especial. Claro, é só uma rubrica no meio do programa, então o resto continua, então, você que é o homem, então, continua a assistir, porque também é importante que vocês saibam o que é que nós estamos a falar. Pronto. Entretanto, mais... Temos 2 números de telefone. É? Temos 2 números de telefone? Sim. Ah, eu não sabia. Ok. Sim, então se ainda não sabe, então hoje saberá. Temos o WhatsApp, que é o +35912 895 800, ou o SOS, que é uma linha fixa, o +351 21 190 8990. Então você pode usar estes contactos para falar connosco, para mandar o seu pedido de oração, para contar o seu testemunho, para tirar alguma dúvida que tenha, para marcar uma consulta pastoral, para perguntar onde é que pode participar num grupo familiar, para perguntar quando é que é a Convenção de Fé. Quando que é? É dia 16 a 22 de agosto. Ah, e é muito importante que as pessoas tomem nota? Sim. Por quê? Que é para ter essa semana reservada já. Reservada, consagrada, onde a pessoa não planeia mais nada. A não ser que nasce um filho ou assim, pronto, aí não há nada para fazer. E já aconteceu isso, né? Pronto. Sim, acho que sim. Acho que sim, tenho a certeza que sim. Pronto, entretanto, então você pode ligar para esses números e também se você tem pedido de oração, eles vão tomar notas. Se você está com um problema muito urgente, temos mesmo pastores que vão orar para si no momento. Entretanto, toma nota e depois também no final deste programa eu também vou orar para si. E depois também vai para o altar da oração. Então, se você tem um pedido de oração para si ou para uma outra pessoa, então faça já. O que é que temos mais? Temos o Festival de Talentos. Sim, está a decorrer. Este sábado passado foi a segunda eliminatória. Sim. Este sábado que vem, no dia 8 de maio, vai ser a terceira e última eliminatória e depois a final será no dia 15 de maio, também Sim. um sábado. E a pessoa pode fazer o quê? Participar? Já não pode? Estes dias pode assistir às 16 horas na Curiacos TV, estes dias que eu disse. Fora disso, vai ao Facebook do Jovem Curiacos, assiste às participações e vota naquele que mais gostar, ou naqueles que mais gostar. Sim. Votar... Já votou? Não, ainda não. Ai, não votou. Hoje eu estive a ver algumas. Fiquei impressionante que tem muita poesia. Eu não fazia a mínima ideia que tinha tantas. Eu pensei, pronto, é assim, uma coisa, talvez tenha uma ou duas. Tinha uma atrás da outra, que temos tantas, que nunca vi tantas. E por causa muito interessante, muito giro mesmo. Então, você não pode pensar, mais esse festival de talentos, já sei o que é. Não, você não sabe o que é. Você tem mesmo assistir e ver e depois vota. E vantagem este ano, né, também é assim, que você também pode votar para vários se você gosta. Também se gosta nenhum, não vota. Mas se gosta todas, então... Quer dizer, se gosta todas, eu às vezes primeiro ponho voto em todas, depois vou tirando algumas, porque algumas e gosto um pouquinho mais. Então, só para dar uma vantagem a estas. Então, é muito bom para ver isto tudo acontecer. Então, a terceira eliminatória é este sábado, né? Sim. Pronto, é isso mesmo. Então, também temos o relógio de oração. Sim, que começou no sábado, este passado também, no dia 1 de maio, que vai ser até dia 21 de maio. Então, se ainda não se inscreveu, ainda pode se inscrever. Não é? Ainda temos alguns dias pela frente, então é ir ao site do Basta Crer. Temos bastantes dias ainda, só começou no sábado. Sim, mas alguém pode dizer, esqueci-me de me inscrever, agora já não vou pode. Mesmo se faltava um dia, vale a pena inscrever. Até ao dia 20 dá para se inscrever. Até no dia 21, se você esqueceu. Sim. Mas nós não estamos no 21, não fica à espera até deste dia. Estamos no dia 3. Estamos no dia 3, Sim. É isso mesmo. Então, muitos dias ainda para você fazer parte, fazer a diferença, lutar no mundo do espírito e colocar todos esses demónios debaixo do seu pé e fazer a diferença. Sim, é isso mesmo. É isso. Sim. Falamos só assim, mostramos o spot. Podemos mostrar o spot. Vamos mostrar o spot. Em Portugal e em todas as nações está instalado um regime de corrupção que domina toda a sociedade e leva o povo à fome, à miséria e ao desânimo. A solução está em 2 de Crônicas 7. Se o povo se humilhar, orar a Deus, Deus perdoa os seus pecados e sara a sua terra. A Bíblia conta a história de Daniel 10, em que o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias até a vitória final do povo de Deus. Por isso, de 1 a 21 de maio, relógio mundial de oração, guerra à corrupção. 21 dias de oração e de jejum aos sábados.
como participar no relógio mundial de oração Guerra e Corrupção. Faça a sua inscrição em bastacrer.com e escolha uma hora. Escolha um turno, um horário em que vai orar diariamente. Siga o tema da oração do dia através do livro Relógio de Oração. Ore uma vez ao dia, no horário em que escolheu, e seja persistente. Pode orar e deve orar através do canal lutaratevencer.com, disponível 24 horas por dia. Para mais informações, pode consultar o site bastacrer.com. Já sabe, você faz parte do exército de Deus. Então, é muito importante mesmo, em relógio de oração mesmo mundial, e a nossa oração, a sua participação faz a diferença. Não fica a pensar, mais uma oração a menos, não, faz mesmo a diferença. E Deus conta consigo. E Ele nos deu essas armas para entrar no mundo do Espírito, então faz a diferença. Então, como participa? Como participa, não? Participe. Como participe, pronto, qualquer Não, coisa participe. assim. Como participe, faça parte. É. Faça parte, É inscreve-se. sem o com, é participe. Como? Participe. Participe, sem o com. Pronto. Não se diz Mas o com com é em conjuntos. Em conjunto, participe. Abreviação, como participe. Ok, estamos Uma agora nova a entrar em palavra. muitos detalhes, eu estou a ficar um pouquinho perdido. Eu acho que nós vamos para a próxima rubrica, que é ação social, certo? Ação social, tem aqui a professora. Ela, pelo menos, é a professora como deve ser, explica-se a palavra toda certinha. Se é o meu marido, ele não diz nada, só ri. Ele ri e repete o R que eu estou a fazer. Ah, isso, né? É isso. E não diz nada. E eu, assim, a adivinhar o que é que eu disse errado. Mas ela é uma boa professora. Pronto, graças a Deus. Graças a Deus pela minha filha, que faz anos este mês, que também é dia de mãe, foi este domingo. Então, pronto, muito bom. Então, vamos então para a ação social. Já falamos que chega. Então, explica então, a ação social, o que é e por que é que estamos a fazer isso e quem faz Sim. e quem participa. Então, a ação social é algo que nós, como igreja, já fazemos há muito tempo, mas foi sempre algo mais interno, algo para ajudar as pessoas que são da igreja, mas que estavam a passar por dificuldades. Mas desde o início deste ano, o nosso apóstolo decidiu abranger mais este projeto para ajudarmos não só as pessoas que são da igreja, mas também as pessoas que não são, porque devido a esta pandemia, muita gente está a passar fome, muita gente está a passar grandes dificuldades. Então, em toda a parte do mundo onde nós temos igrejas, então não é só aqui em Portugal, é no resto da Europa, em África, nas Américas, mesmo na Ásia, nós estamos a recolher comida, estamos a recolher bens de primeira necessidade e depois distribuímos. Neste caso, em Portugal, nós contactamos as freguesias e algumas associações que já têm famílias sinalizadas e então eles, como já sabem quem são as pessoas que mais precisam, distribuem então a comida e os bens essenciais e também nós oferecemos não só isso, mas também oferecemos a palavra de Deus em forma de livros e alguns em CDs ou DVDs, mas então é esse o trabalho que nós estamos a fazer. Quem é que participa? Toda a gente pode participar, então os irmãos da igreja participam e mesmo quem não é da igreja também pode participar. Acontece em várias das nossas igrejas, pessoas que ouviram falar que nós estamos a ajudar e, apesar de não serem da igreja, querem contribuir, então entregam a sua contribuição na igreja. É isso mesmo. E hoje nós temos algumas fotos da igreja de Braga. Então, vamos então ver estas fotos, né? Vemos aqui carinha com as comidas e as várias fotos que estão a mostrar, né? E diz assim, fotografias de recolha de bens efetuada pela Junta de Freguesia de Ferreiros e Condisalves, das instalações da Igreja Maná de Braga. Então, isto é lá no norte. E como quase em todos os lugares, nós estamos a ajudar várias freguesias, né?
onde que temos igrejas e às vezes algumas igrejas são mais pequeninas, se juntam para podermos dar mais e estamos a dar a essas pessoas, essas instituições e essas freguesias para que assim podemos ajudar essas pessoas. Entretanto, quero agora orar para essas pessoas que estão a passar por essas dificuldades. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós trazemos diante do Teu trono todas essas famílias, todas essas pessoas que estão a passar por necessidades. E nós te louvamos e te agradecemos a Deus que nós os podemos ajudar. E também oramos que cada um deles tenha encontro contigo, para que tu abras o caminho da vida deles, para que eles saiam dessas situações com a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Entretanto, nós hoje também temos uma convidada, e a nossa convidada, que já vem ali a correr e não sabe que entra para a esquerda ou para a direita, mas ela vai para este lado mesmo, diz o Chevy, diz lá, vai para lá. E ela foi, e já cá está ela, pronto. Muito boa noite. Boa noite. Ruth. Olá, Bispo. Olá. Samara. Tudo bem? Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem, né? Entretanto, vou pedir à Samara falar um pouquinho consigo. Pronto, porque estamos aqui, tudo Vamos muito falar de bem. alguma coisa que temos em comum, acho eu, não é? Ah, é? A igreja infantil. Exatamente. Temos Samara, em foste à comum. igreja infantil, Eu fui não à é? igreja infantil. Eu também fui à igreja infantil. Eu comecei a tocar na igreja infantil também. Eu também comecei a tocar na igreja infantil. E vamos ver, também começaste a pregar na igreja infantil? Não. Ah, Acho mas que eu isso comecei a pregar não. na Acho que igreja eu infantil. comecei Boa. mais tarde. Pronto. Foi, Sim. pronto. Pronto. Oh, bolas, pronto. Então, a igreja infantil. O que é a igreja infantil? A igreja infantil é um espaço que nós temos nas nossas igrejas e que, como o nome indica, é para as crianças. É para as crianças desde os mais pequeninos até aos 12 anos. Em primeiro lugar, é um espaço muito importante porque permite aos pais poderem estar, vamos assim dizer, libertos para ouvir a palavra, para receber a unção. Mas há muitas pessoas que pensam que acabou aí, não é? Que é só isso. É ali um sítio que eu vou deixar o meu filho para ele estar sossegado, entretido, alguém mudar a fralda se for preciso, dar de comida, mas é muito mais do que isso, não é? É um sítio onde as crianças aprendem a viver a palavra de Deus porque são cantadas músicas ao nível delas, é dada a palavra ao nível delas, não é? E porque começam a servir a Deus como eu digo, Sim, não é? sim. Como nós Então é fizemos. como se fosse uma reunião, mas mais virada para e mais curtinha, não é? Porque É eles uma têm- reunião mais curta, com mais animação, com intervalo No meio normalmente para um lanchinho. para um lanchinho, porque é uma coisa Sim, muito sim, importante na sim. vida de uma criança. Claro. Comer, as crianças estão sempre tipo, são quase Estão sempre a comer. enfardadeiras. Assim um bocadinho. Sim, então é muito importante os pais terem esta noção de que a igreja infantil é importante para as crianças andarem no caminho de Deus. E Não é? para eles se habituarem, a Bíblia diz, ensina ao menino no caminho que deve andar e até ser grande ele não se vai desviar dele. Às vezes os pais pensam que é só ensinar as coisas da Bíblia, mas é ensinar que se vai à igreja, é ensinar que nós temos uma responsabilidade, é ensinar A semear também, a não é? semear, Eles a também fazem ensinar isso. a perdoar. Eles aprendem sobre a mentira, que é uma coisa que, por exemplo, se calhar na Igreja dos Crescidos nós não falamos tanto, Sim, não é? sim. Mas que é uma coisa que para as crianças é super importante, mesmo o perdoar. É uma coisa que os miúdos às vezes são muito sentidos com coisinhas pequeninas e tudo. Então é muito, muito, muito importante. E depois é importante para aqueles que começam a ser crescidos começarem a servir a Deus. Foi muito engraçado porque esta semana na minha igreja, na igreja onde eu estou, fez anos nem sei quantos anos é que ele fez, se calhar já fez 13 ou 14. Ele que me desculpe, não sei muito bem. Mas eu depois, quando escrevi a dar-lhes parabéns, disse: ainda me lembro quando tu ficavas, os teus pais iam tocar à tarde e tu ficavas connosco, porque era uma reunião mais pequenina, não tínhamos igreja infantil, ele era tão pequenino, mas hoje ele já ajuda a tomar conta dos pequeninos, com um amor, e é uma maneira também, naquela fase da adolescência, que é difícil às vezes, os pais têm algumas dificuldades com os teenagers, não é? De eles estarem ali, de estarem enturmados, de ajudarem, de se sentirem úteis, de aprenderem e de crescerem. E de saberem que aquele é o caminho, aquilo ajuda-nos a ficar no caminho. Sim, aquilo é o início de servir a Deus, basicamente, não é? E das raízes tudo. Eu acho que aprendi quase tudo na igreja infantil. Ou muitas, 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 muitas coisas na igreja infantil. Então é realmente uma ferramenta muito importante. Sim, e que não pode ser descurada. E mesmo os números especiais que às vezes são feitos, que são promovidos na igreja infantil e que implica que os pais levem os miúdos aos ensaios, é importante porque eles ganham aquelas amizades, eles vão ganhar os amigos. Quem é que são os amigos, não é? Esta semana também estava a ouvir ali a caminhada do nosso Chevy. Não, porque ele Acho que ele depois, não ele quer. depois ainda faz represálias, é melhor não.
Mas eu achei piada porque ele fala do não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, e a Bispa até lhe diz assim, então se calhar chamávamos o grupo todo, porque realmente são uma série de pessoas que, pronto, que crescemos, que agora já somos mais velhos, mas que crescemos ali, que, a servir a Deus, e é isso que é importante. Então é isso que nós queremos, que eu falo por mim, que sou mãe de um filho de 6 anos, que eu quero que o meu filho tenha os amiguinhos dele e que ele Que são da cresça, igreja também, são não da é? igreja, Sim. não é? E que ele seja uma influência com essa força dos amigos que ele tem da igreja de ir buscar os amigos lá fora. Porque se ele só tem os amigos da escola, não é? Que é onde ele passa a maior parte do tempo, são aqueles amigos que são os uaus, não é? Porque ele tem sempre os rapazes, as raparigas, aqueles que são os uaus. Não, eu quero dar força àquele, ao tal que fez antes e disse, estás a ver que ele já ajuda na igreja infantil? E ele já me disse, um dia, mãe, já vou ser eu. Pois, agora ainda não, mas Quando um tiver dia idade. vou ser. É assim que a gente ensina. Isto é que é ensinar o menino no caminho. É nós estarmos lá e nós dizemos, não. Hoje é domingo, hoje é dia de ir à igreja, tu vais à tua igreja, igreja infantil, eu vou à minha igreja. É isso, então os pais não podem perder esta oportunidade. Não é? Não. Nem É mesmo muito podem importante. relaxar na forma. Às vezes nós achamos, pronto, ele tem tempo, ele vai... Quando tivesse 8 anos, 10 anos... Não, é quanto mais cedo, Logo que der. assim que já tiver um filho... Pode. Assim como Primeiro no aceitarem berçário, na não é? igreja infantil, Sim, sim, no no berçário, berçário temos um primeiro. berçário também, mas que eles também às vezes já aprendem, já cantam as músicas. Sim. Já é assim. Eu ajudei no berçário em Alvalade uma vez. Foi. Foi muito interessante, foi engraçado. Nós, quando eu era mais nova, eu estava lá quando nós inaugurámos a igreja infantil da Igreja Maná, não é? Eu já sou assim tão nova, mas nós ainda não tínhamos todas essas Divisões. coisas, não é? Divisões. Agora temos tudo muito mais organizado, não é? Crescemos e temos tudo muito melhor, portanto... De certeza tem que experimentar deixar o filho lá na igreja infantil que vai adorar. E se ainda não tiver uma igreja infantil na igreja, é muito fácil. Começa a trazer outros pais, outros filhos, arranjam ali alguém e começam a ter uma igreja infantil. Um bom incentivo, então. Não sei se todos os pastores vão agradecer à pastora Ruth, mas... Vão, então vão ter mais pessoas, mais Sim, crianças. sim. Uma igreja Animada. As crianças são uma animação. igreja animada. É isso. E nós temos várias ferramentas também, não especificamente da igreja infantil, mas também para as crianças, não é? Sim, na Sala da Palavra temos livros do Tricatrac, temos CDs de música, DVDs, portanto temos desde filmes, músicas e livros. E temos também uma ferramenta que eu acho espetacular, que é a Curiacos Kids. Sim, que podemos mostrar se calhar aqui como é que se chega lá. Isto é Pode um ser. teste, é para ver se eu sei, mas eu já estive ali a ver. Eu já sei, é aqui nos canais. Exato. Exatamente. Agora onde é que está? Que este é diferente. Ali Está tem ali. canais. O meu estava aqui do lado. Pronto. Aqui no Basta Querer vai onde diz canais de TV, depois anda aqui para baixo, e tem a Curiacos Kids. Ali com aquele desbotado. E é um canal que está a dar 24 horas conteúdos para as crianças e, inclusive, durante o horário das reuniões, serve de apoio àquelas igrejas que ainda não têm esta estrutura que nós estávamos a falar, e em que os miúdos podem estar, então, a ver a sua reunião, segundo um manual que nós também temos, todo muito organizado, para eles aprenderem estas coisas. Então, pronto, ferramentas não faltam para as Não. crianças, não é? Então, se você tem filhos, pode deixar no berçário ou na igreja infantil. Se não tiver, tragam filhos dos outros e os pastores vão abrir uma igreja infantil. Há muitos miúdos que até vão à igreja, por acaso não tem nenhum assim, mas há histórias dessas, não é? De miúdos que vão à trazem igreja amigos. e depois trazem os pais e trazem os amigos e trazem e vão com uma avó e depois acabam por levar os pais e é muito giro, porque pronto, a Bíblia diz que Jesus disse, deixar vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então Jesus gosta das crianças e pronto, nós temos que pô-las ao pé de Jesus. É isso. E nós também temos um pequeno spot que mostra um bocadinho mais sobre a Curiacos Kids. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Então, vamos continuar então, né? Entretanto, vamos mostrar algumas fotos, ou vídeos, aliás, do grupo familiar. Grupo familiar é muito importante, certo? É verdade, Sim.
O grupo familiar é uma reunião que nós fazemos no meio da semana, onde ensinamos aquilo que a Bíblia fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. Portanto, são as coisas essenciais. Se fosse, por exemplo, culinária, Sim. seria como, por exemplo, sei lá, fazer um arroz, Ok. uma massa, uns ovos, não é? Tipo um cozido à portuguesa ou uma feijoada. São as coisas básicas para a pessoa poder saber fazer um assado, saber fazer um cozido, Estás com saber fome? fazer um grelhado. Estás com não, fome? não, Jantaste? Bispa. Não? Ok. Eu jantei bem. Até comi, acho eu, demais. Ok. Mas Talvez por causa disso, está bem para lembrar das comidas. são exemplos, não sei. Ah. Lembrei-me da culinária de ser uma coisa básica, Sim. para explicar às pessoas o que é isto dos rudimentos da doutrina de Cristo. São aquelas coisas básicas que nós temos que saber para andarmos com Deus. Então, isso também é bom para levar as crianças, não é? Sim, Porque o às grupo vezes familiar. os pais têm esta tendência para deixar a criança em casa. Ah, não posso ir, porque em grupo familiar, não, a criança, pronto, faz barulho. Mas é muito bom, ele também está lá. É também. É? Estás na dúvida ou não? Não, Ah, estou ok, na tá bem. dúvida. Não, lembrei-me só de uma situação Sim, isso que caricata. eu Não estava a sei- ver, é não uma sei- lembrança não sei que se veio é aí. uma boa, não sei se é um bom exemplo. Mas sim, claro que sim, temos que... Eu sempre estive no grupo familiar, também, aí já não tão criancinha, já com 9 anos, 10 anos, toquei no grupo familiar também. Pronto. Está a ver? Aprendi Às vezes os adultos dizem, nós não temos música, temos ninguém que Sim, toca. e tem está lá a uma criança, que às vezes Sim. gostava de tocar e que ainda não pode tocar na igreja porque ainda não tem idade Sim. para ser diácono, tudo isso. E lá está, na igreja infantil que falámos há bocado e no grupo familiar tem este espaço para poder tocar e tem as músicas também, não é Sim. tanto tempo, é uma coisa mais simples e é muito importante. Mas sim, as crianças no grupo familiar podem ter o seu espaço e também assim, no grupo familiar normalmente Então, qual é um era sofá. essa história que ia contar? Quero Não quer mesmo, contar? Bispa. Não, quero, agora fiquei curiosa. Eu Conta, posso contar. conta. Quando o meu filho Conta, era, quando conta, o meu pronto. filho era Ah, era mesmo o seu? O meu filho. Quando o meu filho era pequeno, eu ia com ele dar o grupo familiar porque... Nem me lembro porque é que ele... Eu acho que é porque ele era pequeno ou o meu marido estava de viagem. Não sei como é que era. Sei que eu levava para o grupo familiar e se tiverem a ouvir sabem que é verdade. Então a pessoa está ali e ele era pequenino. Então eu ia orar agora pelas ofertas e o meu filho do meio, mãe, cocó. São estas coisas que acontecem. Mas qual é o problema? É um grupo familiar. É um grupo familiar. Continua a orar em línguas, já volto. Pronto, e temos que fazer, mas O seu filho não vai gostar de ouvir isso. ele não está a ouvir, acho Ok, eu, tá bem. espero eu. Pois é, mas isto para dizer o quê? Que é nós ensinarmos que aquele é o espaço. E sim, às vezes acontecem coisas que nós preferíamos que não acontecessem ou que fossem de outra maneira. O filho que faz barulho, a hora da comida que às vezes calha ali fora do horário. Mas sempre ouvi o apóstolo dizer isto e eu própria vivi isto, que é nós estarmos onde está a unção de Deus é o melhor que nós podemos melhor. estar. Sim. Então, o meu filho, eu quero que o meu filho esteja onde está Deus, não é? É isso. Está lá no grupo familiar. Se ele tiver que dormir e adormecer no grupo familiar, adormeceu. pronto. Se às vezes está lá, desenha, tudo bem. Agora, pronto, meu filho agora já mexe que X, já lê qualquer coisinha, já tenta ler umas palavras e tudo. Pronto, mas vão aprendendo. E no grupo familiar, como é mais simples a palavra, também já chega melhor também e às é mais crianças. grupo familiar mesmo, é mais Sim. familiar, não é assim tão dramático se a criança chora. Tem Pronto. lá alguém, não, faz Sim. assim, ele tem isso, ele toma conta, pronto, qualquer coisa assim. Pronto, né? é importante, Sim, é isto é que é isso. importante. O grupo familiar é para criar raiz, é para criar amizades e é isto que é a igreja. A igreja, às vezes as pessoas, a igreja é eu ir à igreja. Não, a igreja é muito mais do que ir à igreja. Ir à igreja faz parte de ser a igreja. É isso, é apenas parte. Então vamos ver um vídeo, para começar, de um grupo familiar. Boa noite, Bispa Cristel. Boa noite, amada família em Cristo. Este é o grupo familiar número 5 da Regional Culana, diretamente de Moçambique. Um beijo a todos, um abraço bem forte a toda a família Maná. Tchau, Então, um grande tchau a todo este grupo familiar. Aqui também se vê. Estão Tem lá as lá. crianças e estão Sim. todos contentes e estão animados e fazem parte do grupo familiar. Sim, e lá eu sei que também há pessoas, não sei, eu penso que este caso também, que eles tinham televisão ligada, porque estava a dar também o grupo familiar na televisão também, porque estamos a ter vários alguns, tipos de grupos sim. familiares e em certas áreas é mesmo, temos o grupo familiar na televisão. Entretanto, vê-se isso que é muito importante e vê-se toda a gente contente.
Exatamente. também. É uma família, neste caso, Sim. parece ser uma família inteira, Sim. não é? Que está a assistir e depois terá outras famílias do outro lado. É isso. É E muito vemos, bonito. E vemos isto temos isto em toda a parte do mundo. Então, esta é mesmo lá da África, de Moçambique. Muito bom. Entretanto, temos mais um grupo familiar. Boa noite, Apóstolo. Boa noite, Bispa Cristel. Boa noite a todos os que nos assistem através do programa Basta Crer. E é o que dá as novas tecnologias. Podemos, de Évora e também de Moura, de uma só vez, desejar a todos uma boa noite, desejar a todos que Deus vos abençoe. Tchau, tchau e até à próxima. Então, um grande abraço e um grande tchau lá para Alentejo, né? Até engraçado também, vi alguém com auriculares também, né? Sim, para Para- ouvir, porque para devem estar a conseguir fazer ouvir, né? reunião por Skype ou Sim. por Zoom, não sei, mas estão assim todos juntos e tiram fotografias muito Sim. giras e estão mesmo unidos e há uma união verdadeira, não é? É mesmo isso. Então, muito importante o grupo familiar. E se você dizer, eu também quero fazer parte de um grupo familiar, como é que eu também posso fazer parte? O bom do grupo familiar é que não tem distância, né? Normalmente, quando está tudo normal, era mais esse grupo familiar na casa de uma pessoa, mas agora, por causa dessa situação, então temos esses grupos familiares online, então mesmo quando há pessoas juntos, também tem alguém que está a assistir online, então você pode mesmo ligar para o WhatsApp, para o SOS, dizendo, olha, eu vivo aqui, eu também quero fazer parte de um grupo familiar, ou então eu quero também dar a minha casa, eu quero começar também um grupo familiar, como é que eu faço? Né? Então, porque nós estamos em toda parte do mundo também temos grupos familiares. Ou então, também vemos muitas vezes um grupo familiar que diz, olha, temos aqui uma pessoa, uma é de Londres, outra é lá de Itália, outra é de Angola. Então, também não há distância nenhuma, porque também é uma ótima maneira para evangelizar, para convidar o tal familiar que está lá em Canadá, que está Sim, em Rússia sozinha, que exatamente. sempre diz, não, estou muito longe, não tenho tempo. E que se calhar se disser, olha, vai ali àquele grupo familiar ou àquela igreja, Sim. ele não vai porque Não. não tem nenhuma ligação. E Sim. assim agora liga-se com a Sim. pessoa que conhece e Pá, liga depois... só, uma coisa simples, não, nada especial, pronto, e a pessoa liga. Numa das igrejas que eu tomo conta, nós temos uma irmã que foi assim, que era de Inglaterra, não é? Sim. Portanto, que ela assistia ao grupo familiar. Estava cá, mas assistia ao grupo familiar de Inglaterra porque o familiar era ali. E quando nós voltámos a abrir a igreja, foi encaminhada e agora já está... Pronto, já tem aqui, Sim. tem lá o familiar à mesma, mas já Claro. está internada aqui na igreja e nos Sim. grupos familiares da igreja aqui em Portugal. Sim, porque na verdade isso é muito importante, porque podemos convidar uma pessoa, mas se a pessoa está longe, quer dizer, no lugar dessa pessoa, seria muito complicado, a pessoa vai sozinha a um lugar, a uma igreja, a pessoa não sabe bem como é que é, o que é que eu faço lá, onde é que eu entro, onde é que é entrado, o que é que eu digo, o que não diga, qual a roupa que tenho que vestir, será que eu posso pôr o cabelo assim, será que eu posso pôr brinco, posso batom, não sei, né? Posso lavar o filho, como é que isso funciona, será que tenho que levar dinheiro? Outro dia, né? o que é que perguntaram se nós aceitávamos, o que é que foi? Se nós aceitávamos pessoas que eram dadoras de sangue. Que era o quê? Dadoras de sangue. Ah, Há pessoas sim. que dão sangue Sim, sim. regularmente. E perguntaram se nós aceitávamos na igreja pessoas que davam sangue. Eu também fiquei, eu fiz exatamente, Sim. eu assim, como assim? Mas eu até estava a perceber, eu não quero dar nenhuma resposta errada. Depois percebi, não, porque há igrejas que acham que isso, pronto, que não se faz e tudo isso. Não se preocupe. sim, nós até, por exemplo, em Moçambique e em Angola, que eu sei, e especialmente lembro de Moçambique, que até o governo pediu às igrejas ajuda porque ele estava a precisar de sangue agora nesta época da pandemia. Então, fizemos uma campanha especial em várias igrejas de Moçambique para tirar sangue. Então, depois até Ainda bem que não foi aqui. mostramos fotos. Por quê? Ia desmaiar? Não, mas não gosto muito. Não gosto muito, mas pronto. Pelo menos aceito as pessoas que dão. Posso ficar a falar horas seguidas, há pessoas que têm medo, não é? Talvez é o Chevy que dá. O Chevy talvez dá. Tu davas, não é? Mas agulhas não é o meu nome do meio. Não é seu forte. Mas aceitamos essas pessoas, mas Sim. às vezes as pessoas, isto para dizer Sim, que é têm essas isso. barreiras, essas É isso. ideias, e a pessoa até fica... Onde é que foi buscar assim, isso? Sim, pronto, porque se calhar alguém lhe disse e depois, claro, a pessoa disse, não, é muito bem-vindo, pode vir à Sim. igreja, temos todo o prazer em receber. Então, assim, através de um grupo familiar online, onde está alguém que ele conhece, ele é convidado, fica a ver que no final isto é muito normal, não é nada esquisito, fica a saber mais ou menos como que é e, entretanto, até pode estar no mesmo grupo familiar alguém que é da igreja também, que também entra online e pronto, faça ali uma ligação e assim esta pessoa pode chegar à igreja também. Entretanto, vamos agora para a próxima rúbrica, que é altar de oração.
Então, estamos aqui com o altar de oração. Então, todos os pedidos que a pessoa faz de oração para si, para outra pessoa, no nosso site Basta Crer, ou então mesmo ligando para o WhatsApp, para SOS, nós sempre colocamos aqui. Sempre oramos no final do programa, mas depois colocamos aqui e oramos mais dias sobre esses pedidos de oração. Então, isto que vamos fazer agora. Vou pedir a Ruth para orar. Querido Deus e Pai, Senhor, nós oramos por todos os pedidos de oração que estão aqui, seja acerca da área da saúde, da família, das finanças, da alma, seja o que for. E nós falamos vida, saúde, alegria, prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Quebramos todo o poder do diabo e acreditamos que nós vamos estar a ouvir os testemunhos de cada uma destas pessoas para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já está. Entretanto, ficamos agora com o time Coriacos, que vai cantar e louvar a Deus. E você, então, fica de pé e faça parte desta louvor. Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas noites na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas noites na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu. Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu, não. Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. Este amor que eu tenho, este amor que eu tenho, não foi o mundo que deu. Este amor que eu tenho, não foi o mundo que deu. Este amor que eu tenho, não foi o mundo que deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. O mundo não me deu, o mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. A alegria está no coração, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Mais uma vez, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Mais uma vez, o mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Porque Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é
agora que nós já louvamos a Deus com alegria, é o momento de nós adorarmos a Deus, dizendo que nós entregamos o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma. Nós rendemos a Jesus Cristo. Por isso, este é o convite que nós fazemos nesta noite. Agora, esqueça de quem está do seu lado. Se tiver a oportunidade, adore a Deus de todo o seu coração. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, meu Senhor, eis-me aqui, meu coração, meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, tudo te entregamos, eu entrego a ti, ó Senhor, eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, meu Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, meu Senhor, eis-me aqui, só tu és digno, só tu és digno de toda a honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus, só tu és digno de toda a honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus. Pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos. Com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor, meu Senhor. Pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos. Com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor. Com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
nós te louvamos e te adoramos. Obrigada pela tua presença, por tudo que já fizeste na nossa vida, por tudo que tu estás a fazer na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. É tão importante quando nós adoramos e louvamos a Deus. Quando nós adoramos a Deus, Deus passeia no nosso meio. E muitas vezes até uma pessoa é curada, a pessoa fica... Quando está triste, quando alguma coisa acontece na sua vida, quando nós tomamos essa decisão de adorar, de louvar a Deus, ou se uma pessoa está em casa, põe uma música para ouvir o grupo a cantar e a pessoa vai cantando juntos, que Deus, Ele vem ter conosco, Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos dá a solução, faz isto tudo, Ele nos cura, faz o impossível. Então, muito importante quando nós louvamos e adoramos a Deus. Posso ouvir amém? É verdade, Bispa. Deus cura-nos mesmo, não é? Sim, é isso. Não só naquelas doenças físicas, Sim. e Deus cura, mas muitas doenças que as pessoas hoje dizem Sim, que é são verdade. da alma, das depressões, de ataques de pânico, de ansiedade, de falta de autoestima. Deus, de alguma maneira, Sim. faz uma operação dentro de nós ao nós estarmos com Ele. A Bíblia isso. diz que quando nós estamos com Ele, olhamos para Ele e vemos o que é que Ele vê em nós. E é isso que nos cura, que tira Sim. todas aquelas setas envenenadas Sim, do quando a diabo. pessoa começa a adorar a Deus, na verdade, nós colocamos Deus em primeiro lugar e começamos a ver que, na verdade, ao lado de Deus, qual é o nosso problema? Ao lado de Deus, qual é a nossa ansiedade, a preocupação que eu tenho? Se Ele está em controle, Ele é o meu Pai, Ele toma conta de mim, então a pessoa vai vendo, na verdade, a realidade. A realidade que esta é que Deus está em controle, Ele conhece-nos, Ele sabe o que é que passamos e Ele é capaz de entrar na nossa alma e curar, fazer-nos esquecer certas coisas que aconteceram, curar feridas que a pessoa possa ter na alma, no coração e fazer que a pessoa fique com uma esperança, olhando para frente e para que nós podemos entrar, né, no caminho que Ele tem para nós, porque cada um de nós tem um caminho, tem um plano que Deus preparou para nós. É a paz, não é? Que a Bíblia diz que Jesus disse que não dou como o mundo dá, não é? Sim. Muitas pessoas tomam comprimidos para dormir, Sim. para depois terem energia. É para dormir, depois para ter energia, porque não têm paz, porque estão, como a Bispa disse, se calhar com feridas muito grandes na alma, não é? Coisas que aconteceram. E Deus dá-nos esta paz. Sim. Uma paz que não quer dizer que as circunstâncias mudam naquele momento. Elas estão a mudar, Deus vai agir, mas é a certeza que Deus está lá e temos essa paz, essa confiança e a pessoa pode dormir em serenidade, pode estar feliz, porque Deus é muito bom. Sim, é isso mesmo. E não é que Deus vai dizer, olha, isto não existe, isto não é verdade. Não, claro que o que a pessoa está a passar é mesmo real. A pessoa sente isso, são sentimentos reais, a pessoa está mesmo magoada, isso são coisas reais mesmo. Mas quando Deus está ao nosso lado, Ele com a sua unção, que é quase um bálsamo, né? Que é uma unção, que, né? Isso vai curando. É quase uma anestesia. É é um isso. desinfetante com anestesia. Sim, Portanto, tira as coisas tira e cada coisa fica mais suave e a pessoa fica pensando nisso e já não magoa tanto, a pessoa já consegue olhar para isto sem começar outra vez a chorar ou pensar nesta magoa e consegue assim deixar isso para trás e indo à frente com Deus, porque Deus faz esta parte que é uma parte sobrenatural. Exatamente. Deus faz aquilo que os medicamentos não fazem, que o psiquiatra não faz, que o psicólogo não faz, com todo o devido respeito para esses profissionais de saúde, mas Deus faz aquilo que mais ninguém consegue fazer, que é curar, é dar da mesma maneira que dá um novo coração, um novo rim, dá um novo sentimento, um novo amor, uma nova acreditar, alegria. Sim, é isso. Acreditar e esta paz, coisas. que na verdade, a paz é uma coisa que as pessoas às vezes, paz, pronto. Mas na verdade, paz, para uma pessoa que não tem paz, quer dizer, é a coisa mais preciosa. Ter esta paz, que a pessoa sabe que está bem, pode viver, pode estar ali, não há essas confusões, está em paz, está tudo bem, está debaixo de uma proteção, está seguro naquilo que ele está, porque sabe que tem o Deus, tem o Pai que está ao seu lado tomando conta. É isso, não é? É isso. Pronto. Entretanto, vamos falar um pouquinho sobre esse livro que é o PDC, ou então Preparação Diária de um Cristão. Exatamente, então é um livro que o apóstolo Jorge Tadeu escreveu, mas que é um livro um bocadinho diferente dos outros livros, não é? Porque é um livro
que se lê, mas que é para fazer. Sim. Pode-se ler uma vez e depois, a partir daí, tem que começar a fazer. Exatamente. E fazer é o quê? É pegar neste livro, ele explica, temos também um CD que explica o livro. Aliás, mas aqui temos também outro explica livro também, que é... Comunhão com Deus. Sim. Que explica exatamente o porquê, o que é que acontece quando a pessoa faz esta comunhão diária com Deus. Exatamente. E aqui, basicamente, para ser sucinto, tem versículos por áreas, não é? E o que interessa é que se você está com déficit de vitamina D, vai tomar vitamina D, que pode ser área financeira. Se está com déficit de vitamina A, que é a vitamina do amor, vai meditar na área do amor. E então, ao fazer isto todos os dias, diariamente, não é? Que é ler os versículos, é falar os versículos, o apóstolo explica como faz isso, é como se estivesse a mastigar, e depois vai louvar a Deus, lá está. Outra vez sim. Outra vez vai ter esta comunhão com Deus, este Espírito de Deus vai-lhe revelar aquilo que acabou de quase que comer. Sim. É como se fosse fazer a digestão. É como que vai entrando na nossa alma, é como que entra na nossa alma e começa a fazer parte de nós. Exato, e faz acontecer qualquer coisa. Sim, e dá esta energia que dá isto tudo. Pronto. Exatamente, porque lá está, nós quando comemos, Sim, eu não estou com fome, prometo. Nós quando comemos, e o apóstolo até dá esse exemplo para os bebês, nós não pegamos na comida e tiramos para a nossa cara e pronto, já comi tudo. Não, nós temos que comer, tem que haver uma série de coisas aqui por dentro no nosso aparelho digestivo que tem que estar a funcionar bem para aquilo ser transformado em alguma coisa que é digerido e transformado em energia. Sim. E é isso que, quando nós fazemos o PDC, quando nós pegamos e lemos os versículos e depois oramos em línguas e louvamos a Deus e fazemos esta caminhada diária, não é? Esta preparação diária, se transforma nesta energia para a nossa vida. Então, na verdade, isto é um prato diário. Exatamente, diário. Quem quiser fazer mais vezes, há quem come mais vezes, pronto. Sim. Mas é diário, vá. Sim. Sim, há pessoas que precisam fazer mais porque precisam de mais, porque têm uma caminhada com mais problemas, têm mais obstáculos a vencer, então precisam de mais, né, mais músculos. Então são muito fraquinhas porque, pronto, nunca leram quase a Bíblia nenhuma. Então, sim, não sabe a Bíblia, não sabe as verdades de Deus, pronto. Então este é um livro que depois tem espaço, pode tomar notas, pode colocar uns outros versículos que para si também sejam importantes, que quando está a fazer comunhão com Deus, Deus lembra, o pastor falou aquele versículo, é mesmo aquele que eu também preciso. E pega nesse versículo e vai confessar todos os dias, então é isto. Então isto é muito importante, então este é o nosso conselho para vocês, né, que você arranje esse livro, mas não temos em papel, né? E temos digital. também em digital, na editora. E em várias línguas. Em várias línguas, e a editora tem uma nova aplicação, tem um novo site, tudo verdade, isso. Né? Tudo nós hoje não mostramos. Tudo muito mais bonito e mais fácil de mexer. Sim, muito mais fácil, muito mais fácil. Então, toma essa decisão, porque na verdade isso também é uma decisão que a pessoa toma, né? É a mesma coisa quando a pessoa faz ginástica, né? Não que nós estamos a fazer, quer dizer, estou a falar para mim, mas quando a pessoa às vezes faz, né? Ela já fazia, quando a pessoa já fazia uma vez ou outra, a pessoa toma a decisão e a primeira vez é muito complicada e depois já entra num ritmo. E a mesma coisa com isso. E na verdade, né? Certos dias parece que é mais fácil, mas depois está sempre um dia ou outro que a pessoa... Agora já não assim tanto, né? Mas na época viajamos muito. Então, eram esses dias que era mais complicada. Às vezes é mais complicado uma certa dia que é diferente, né? A pessoa não tem tempo para fazer isto, então sai um pouquinho desse ritmo. Então, depois do primeiro dia a seguir, custa sempre um pouquinho, mas a pessoa sabe quando faz isto faz a diferença. Isto nos dá esta energia espiritual, isto dá-nos esta energia para vencermos. E Bispa, se me permite deixar um conselho. Aliás, podem ser dois conselhos. Neste momento temos, como a Samara e a Bispa há pouco falaram, o canal Lutar até Vencer, que estamos a fazer a luta e que os bispos sempre no princípio fazem, penso que são 20 minutos de PDC. Podem usar esse. Mas também na Igreja Online nós também temos PDC sempre. Portanto, para aqueles que se calhar estão a começar, que ainda não estão tão à vontade ou querem mostrar a um amigo que é noutra língua, isso podem usar aqui então também esta ferramenta da Igreja Online. Sim, na verdade isso é bom para começar porque aí a pessoa sabe como é que se faz. Senão a pessoa lê, pronto, tem que meditar, depois tem que orar, depois tem que louvar, mas... O que é que faz isso? E a pessoa diz, louva a Deus, e agora? Passar 10 segundos. Exatamente. Né? O que é que faz agora? O que é que faço agora? Já fiz tudo. No total, é em 5 minutos, pronto. E aí, quando a pessoa faz junto, então vê... Aprende e depois passa para uma coisa, porque isto é uma preparação diária do cristão, mas que, vamos ser sinceros, é uma coisa que deve ser pessoal, é uma relação pessoal. É isso. Portanto, depois
A pessoa vai se adaptando e vai fazendo aquilo com as suas coisas que, Sim, que é isso. necessita. Vai cá estar mais tempo numa certa área e menos noutra e vai fazer certas coisas. E pronto, vamos agora ficar com uma música do time que diz Vivendo em Fé, fazendo isso e não apenas fazendo isso, mas vivendo, fazendo E tudo isso, ginástica, isso ginástica e pronto, é isso mesmo. Vamos lá. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Então, hoje vamos falar sobre a importância de comunicar. Comunicar é falar, mas na verdade eu não estou a dizer falar, porque falar pode ser só uma direção só. Eu estou a falar e outra pessoa está a ouvir. Comunicar é dos dois lados. Eu estou a falar e outra pessoa está a ouvir, depois outra pessoa fala, eu estou a ouvir e a pessoa vai se comunicando, vai compartilhando ideias. E sabe, há certas pessoas que, na verdade, falam fácil. Parece que eles nasceram com isso, eles falam à vontade com todo mundo, nem precisa pensar, são assim, são naturais mesmo. Enquanto outras pessoas têm mais dificuldades com isso, são pessoas que, pronto, que ficam mais dentro de si, eles têm os mesmos pensamentos, né? Mas em vez de falar, ficam muito mais lá dentro. São pessoas que não tão facilmente se abrem para uma outra pessoa e não tão facilmente se comunica, não tão facilmente fala o que é que está na alma deles, o que é que eles pensam. Mas, entretanto, a comunicação é uma coisa muito importante. E, claro, nós trazemos também o tipo de comunicação de onde que nós vemos, da família que nós vemos, de um país, uma certa cultura, né? Se é uma certa cultura, falava-se de um certo jeito. Esta é a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, de comunicar. Se você vinha numa família onde as pessoas não falavam, né? Era apenas, pronto, quando alguém estava zangado ou qualquer coisa, ninguém falava, então a pessoa sentia o que é que estava a acontecer porque ninguém estava a falar. Em vez de falar, na verdade estava a falar, mas sem palavras. Então, isso são coisas que nós trazemos também no nosso passado e especialmente numa família, né? A pessoa casa, começa uma família, a pessoa traz isto do passado. E é muito importante que nós entendamos a importância de comunicar, porque quando nós comunicamos ou não, ou a maneira como que nós comunicamos, nós podemos ou então construir o nosso casamento, nossa família, um relacionamento que nós temos, ou então destruir. Então, é uma coisa que é muito importante. E, sabe, nós também precisamos de comunicar pelo seguinte. Às vezes um casal se casa e antes de se casar falava muito, porque queria saber o que é que a outra pensava e pronto, falava-se muito. E às vezes o que acontece é que depois de casar já não fala tanto.
já fala, porque parece que já sabe. Parece que, especialmente, muitas vezes as senhoras falam mais, né? E os homens, muitas vezes, depois de casar, já não falam tanto porque ele já sabe como é que ela é, ele já sabe como é que ela pensa, ele já sabe, então, por que é que ele vai falar mais? Mas comunicar é muito importante porque as pessoas mudam. As pessoas mudam porque as circunstâncias também mudam, né? Uma pessoa muda, por exemplo, uma mulher que fica grávida, fica com criança, quer dizer, muda, as circunstâncias mudam. Até o homem também, antes de casar, ele não tinha um emprego, ou tinha um emprego, mas vivia em casa dos pais, não tinha certas responsabilidades. Agora, depois de casar, tem outras responsabilidades, tem a responsabilidade de uma família. Então, isso faz que nós também mudamos e também a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, as nossas ideias e as nossas opiniões e muitas vezes também os nossos alvos. Então, é muito importante que um casal, mesmo dentro de uma família, que nós nos falamos para que a pessoa fique no mesmo linha. Porque se a pessoa não faz isso, e às vezes isso acontece, o que é que acontece? A pessoa não vai falando, então cada um vai mudando por causa das circunstâncias e por causa da idade e coisas que acontecem. Então, de repente, uma vai para o lado esquerdo e outra vai para a direita e eles já não se conhecem. Porque já não sabe o que é que a outra pensa, já não sabe qual é o alvo da outra pessoa, porque pensa, está casada, já não precisa fazer mais nada, não precisa nem gastar tempo, pronto, já está. Então, na verdade, é muito importante esta parte da comunicação para que sempre estamos ligados e para que entendemos que nós mudamos, né? Para que nós também compartilhamos isso e para que a outra pessoa também vai mudando e a pessoa também fica sabendo para que estamos a edificar o nosso casamento, a nossa família, edificar com essas mudanças todas, né? Temos que nos ajustar, temos que nos adaptar. E isso acontece quando nós sabemos o que é que está a acontecer. Mas se eu não investo no meu casamento, se eu não faço nada, então eu não estou a construir. Então ele tem essas primeiras partes, mas nada acontece e o casal vai cada vez mais para o seu lado e em vez de construir uma coisa em comum, uma família forte, onde há união, onde há amor, isso não acontece por acaso. Isto acontece porque estamos a construir. Uma dessas coisas para construir é que nós temos que comunicar. Agora, não estou a dizer que a pessoa tem que falar o tempo todo e não pode estar quieta nenhum momento. Não. A pessoa vai falando, né? De vez em quando fala, mas também há dias que a pessoa quase não diz nada, porque também com o tempo a pessoa também se conhece bem melhor, então até sabe alguma coisa está bem, alguma coisa não está bem, só pela reação de pessoas. Então, no princípio, a pessoa não se conhece muito bem, temos de falar mais. Mas depois, com o tempo, a pessoa até vai vendo, né? Já conhece muito melhor a pessoa, então sabe quando uma coisa muda. Mas a comunicação é muito importante. E, na verdade, nós fomos criados à imagem de Deus. E Deus, né, nós podemos ver isso logo em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou o ser humano e ficar lá na terra e tchau, tchau, eu sou o Deus aqui em cima, olha, precisa de qualquer coisa, faz uma oraçãozinha, eu estou aqui. Não, diz que Deus passeava no jardim. Todos os dias ele passeava, ele falava com Adão e Eva, todos os dias ele passeava lá. Então, falava-se. E ele criou o primeiro Adão. E depois ele viu que Adão estava sozinho, precisava alguém ao lado dele. Porque nós, ser humano, nós não fomos criados para estar sozinhos. Nós não fomos criados para nós ter os nossos pensamentos e não falar com ninguém. Né? Mesmo quando a pessoa diz, eu não estou casada, então não estou bem. Não tem nada a ver com isso. Mas nós nos temos de nos comunicar, dar com pessoas. Nós não podemos viver uma vida fechada. E a comunicação é uma coisa que está dentro de nós, que nós, na verdade, nós precisamos nos ligar com outras pessoas e isso faz quando nós falamos, quando nós ouvimos outra pessoa, porque nós fomos feitos para isso. E há uma coisa muito bonita também, quando nós falamos, comunicamos, é que a pessoa vê o ponto de vista de outra pessoa. Porque às vezes nós pensamos, nós temos uma certa experiência. Então, temos uma certa reação. Então, eu penso, claro, o que aconteceu foi isto que eu estou a ouvir, isto é a minha reação, é assim que é.
Agora, uma pessoa ao meu lado, o meu marido, né, por exemplo, ou um filho, pode ter passado pela mesma situação, mas teve uma outra experiência. Tirou dali uma outra conclusão. Viu uma outra coisa qualquer. E quando nós comunicamos, falamos, nós ficamos a saber que há várias maneiras de ver as coisas. Há várias maneiras de experimentar certas mesmas experiências. Então, isso faz que nós abrimos a nossa mente, que o mundo não é apenas como que eu acho que é, ou como que eu penso. Eu vejo isto, assim é que é. Não, há muitas maneiras para ver, experimentar a mesma experiência. Porque todas nós somos diferentes. Todas nós temos uma outra maneira de ser. Pessoas têm um caráter diferente. Eu não estou a dizer que uma pessoa que fala mais, né, que é mais fácil para ele de comunicar, que é melhor com outra pessoa que não fala tanto. Não, não é nada disso. Cada pessoa é como que é e certas pessoas têm um dom que fala à vontade e outra pessoa fala menos, porque pensa talvez mais e depois quando fala, pronto, fala outras coisas, enquanto outras pessoas só falam e não pensam nada. Pronto, há muito tipo de pessoa. Então, o bonito é que todas as pessoas são diferentes. Então, quando nós nos comunicamos, nós, na verdade, aprendemos muitas coisas. Uma pessoa que está sozinha, ele não aprende muito, porque ele está muito concentrado naquilo que ele vê, a sua experiência. Mas quando nós estamos junto com mais pessoas, nós aprendemos mais coisas e também é mais fácil para resolver uma situação, encontrar uma solução. Até nas empresas eles fazem isto, que eles chamam, uma coisa que eles chamam o brainstorming. O que é que eles fazem? Juntam as pessoas todas, né? As pessoas que fazem parte de uma equipa qualquer, e toda a gente diz o seu acho. Há um problema, por exemplo, e toda a gente vai dizer, eu acho que devíamos fazer assim, acho que o problema aí, acho que o problema ali. Então toda a gente dá o seu ponto de vista, dá uma ideia, e daí surge uma solução. Aí, né, claro, que há um líder que diz, não, esta não é a visão da empresa, nós não vamos para aí, mas outra, muito bem, porque não tinha visto assim. E, na verdade, nós vemos isto num casamento. O homem e a mulher são bem diferentes. Então, nós temos uma outra maneira de ver, de experimentar as coisas. Enquanto o homem vê as coisas mais global, né, em geral, a mulher, em geral, é mais detalhada. Claro que eu estou a falar em geral, né? Porque também há homens que são muito detalhistas todos e também há mulheres que, pronto, que não vê nada, que são mais global. Mas, em geral, é isso. Entretanto, quando um casal aprende a comunicar, então, e quando estão diante de um problema na vida, ou diante de uma situação, ou uma decisão que tem que tomar, nem tudo são problemas, mas assim quando eles falam, eles veem os vários lados e, na verdade, isto nos enriquece. Isso faz que nós encontramos uma solução que é muito melhor do que sermos só nós a pensar. E muitas vezes aqui isso acontece, né? A pessoa está sozinha diante do problema e o problema é uma grande montanha e nós não vemos uma saída. Pensamos que isto é um desastre, isto vai acabar a nossa vida. E depois, quando a pessoa fala com o marido, ou fala com a esposa, ou fala com os irmãos, fala com outras pessoas, de repente esta outra pessoa diz, mas por que é que estás a pensar que isto é um problema? Isto não é um problema, isto é uma oportunidade. Não, olha para isto, há este outro lado, podes fazer assim, há outro caminho. E a pessoa diz, isto no final, isto não é o fim do mundo. Há mais pessoas que passaram por isso, há outra maneira de olhar para isso, há maneiras de atacar isso, de reagir. Então, isso faz que nós também crescemos, que nós tornamos-nos pessoas com mais experiência na nossa vida, porque quando depois no futuro enfrentamos certos problemas, isso já não vão ser obstáculos tão grandes, porque nós também ouvimos a opinião de várias pessoas, então ficamos a saber, há várias maneiras de resolver isso. Então isto nos enriquece, isto abre a nossa mente, isto faz que nós podemos fazer mais do que éramos só nós a pensar a nossa maneira e não ouvir ninguém, né? Então o comunicar é muito importante e Deus nos criou para comunicar, para falarmos, para estarmos juntos, para gastarmos tempo junto com outras pessoas. Entretanto, nós também vimos, isto também está escrito em Gênesis, quando o povo, numa época, eles não queriam saber de Deus e decidiram construir uma cidade, uma torre, assim, Torre de Babel. Então, era um projeto onde Deus não estava presente. Então, o que é que Deus viu? Deus viu isso, então o que é que ele fez? Deus confundiu a língua, porque na época eles tinham toda a mesma língua.
Quer dizer que toda a gente entendia quando alguém falava. Alguém diz, olha, passa-me lá a pedra, e outra, sim, está aqui a pedra. Então, as coisas aconteciam, eles assim iam conseguir acabar este projeto. Eles iam conseguir chegar a um alvo. Mas este alvo não era um alvo bom porque Deus não estava lá presente. Ele estava a construir uma coisa, uma vida sem Deus. Então, Deus fez, ele confundiu a língua. Então, o que é que aconteceu? De repente, esta pessoa disse, passa-me uma pedra, e outra diz, o quê? Estás-me a ofender? Né? E não respondia, não fazia nada. Então a outra diz, mas o que é que está a passar? E isto acontece, claro, nós vemos isso hoje em dia, né? A partir daí começaram essas línguas todas em toda parte do mundo, e nós vemos isso. Mesmo na política, por exemplo, vemos que os países não se entendem. Tem tradutores, né? Mas o tradutor é muito sensível, também muito complicado, porque certos termos numa certa língua é complicado para traduzir, porque este termo tem a ver com uma cultura, com uma maneira de pensar, e não dá para traduzir por uma palavra, porque não diz a mesma coisa, não quer dizer a mesma coisa. Uma coisa que talvez é uma coisa pacífica, traduzida à letra, torna-se uma coisa agressiva e pronto, há uma guerra. Então, a língua é mesmo assim. Então, isso fez uma confusão. Então, o que é que isto fez? Fez uma confusão e fez uma separação. Então, isto acontece também quando não há entendimento na família, num casamento, é quase como cada um tem a sua língua. Se eu não comunico, então a pessoa não sabe o que é que eu falo, não sabe o que é que eu quero dizer, não sabe os meus pensamentos. Se eu não ouvo, então parece que é como que cada pessoa tem a sua língua. Então o que é que acontece? A pessoa não vai se entender. Eu tenho a minha língua, a minha maneira de fazer as coisas, a minha maneira de pensar, o outro tem a sua maneira de pensar, a sua língua, para dizer. Então o que é que acontece? O que aconteceu em Babel. Separação. Uma foi para um lado, outra para o outro lado, porque nós não temos nada em comum. Então a língua é uma coisa que traz unidade. A língua é uma coisa, o comunicar traz unidade. E unidade é uma força. Quando nós somos unidos num casamento, quando estamos unidos numa família, nós conseguimos atingir alvos que sozinhos nós não conseguimos atingir. E muitas vezes um problema num casamento está com problemas. Ai, já não entende ela, já não entende, nós não nos entendemos e pensa diferente e há esta confusão e eu digo uma coisa e ela pensa outra. O que é isto é? É uma falta de comunicação. Não falar, não dizer o que é que estava a pensar, não estava a ouvir o que outra estava a falar. Então, o que é que isto traz? A falta de comunicação traz separação. E muitas vezes a falta de comunicação traz o quê? Separação, divórcio, cada um para o seu lado. Mas isso não é preciso. Isso não é preciso quando nós aprendemos a construir o nosso casamento, a nossa família, fazendo as coisas à maneira de Deus e usando esta lei de Deus, esta lei de união, onde nós aprendemos a comunicar, a falar em conjunto. Entretanto, eu daqui a pouco já vou falar mais, né? O que é o comunicar, como que nós comunicamos e também esta força de concordância. Mas vamos primeiro ouvir uma música e esta música diz assim, olha para Jesus. Por quê? Porque sabe, mesmo nós sozinhas, a pessoa está no meio de um problema e às vezes nós temos que tirar os olhos do problema. Você talvez está com problemas no seu casamento, na sua família, e você diz, pois é isto, não há comunicação, como é que eu resolvo, eu não vejo a saída. Então olha esta música diz, olha para Jesus. Olha para Jesus com fé. Jesus é que salva, Jesus faz o impossível, dá-lhe os teus problemas. Não olha para esses problemas, mas olha para Jesus. Coloca Deus em primeiro lugar e Deus vai lhe ajudar. Porque no final da conta, qualquer situação, qualquer solução, também tem a ver com a minha reação, a minha decisão. O que é que eu vou fazer? Então vamos agora ouvir esta música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus.
para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Então, vamos continuar a falar sobre a importância de comunicar. Acabamos de falar que a comunicação é muito importante. Quando nós nos comunicamos, então a pessoa está a se ligar, está a começar a entender a outra pessoa. Quando uma pessoa, um casal, uma família, quando não há comunicação, então a pessoa não está a compartilhar o que está a pensar, quando coisas mudam no seu pensamento, nas suas ideias, nos seus alvos. E muitas vezes isto é um princípio de um problema num casamento, numa família, porque vão se entendendo cada vez menos, então vão se separando e muitas vezes é o início de um divórcio. E porquê? Porque não estão a comunicar, não entendem a importância que o nosso casamento não é feito assim de qualquer jeito. Nós temos que construir dia após dia e a parte de comunicar é muito importante. Há certas pessoas que falam facilmente, né? São nascidas com isto, eles falam à vontade, eles conseguem falar as emoções, o que sente, o que não sente, têm uma maneira para exprimir, que também ninguém fica zangada, né? Enquanto outra pessoa ou não fala nada, fica tudo lá dentro, não fala nada, é este silêncio todo, mas o tempo todo lá dentro estão todos esses pensamentos. Ou então há pessoas que quando falam não se sabe exprimir. Então quando fala, então toda a gente, né, fica assim, pronto, fica chateada porque a pessoa só sabe falar aos gritos, só cheia de emoção e diz o que não quer dizer, então não consegue transmitir aquilo que ele quer dizer. Não consegue transmitir os sentimentos, não consegue transmitir, na verdade, o que é que ele quer dizer. Está frustrado, quer dizer qualquer coisa, mas não consegue. Então, isto, na verdade, podemos até dizer que é uma arte que nós temos que aprender. Certas pessoas parece que sabem naturalmente e a maioria das pessoas que acho que não sabem. E mesmo a pessoa que fala à vontade, às vezes esta pessoa também tem que aprender que não devia falar tudo. Há certas coisas que a pessoa primeiro tem que pensar antes de falar. Porque também uma pessoa que está tão à vontade e fala tudo o que ele pensa, tudo o que ele acha, às vezes também está a magoar as pessoas sem querer, né? Só está a falar o que ele acha. E às vezes não está, ele está a falar, mas às vezes ele não está a ver o que é que a outra passa. E comunicação também é isso. O que é comunicar? Comunicar é falar e ouvir. É os dois lados, não é o monólogo. Como se diz? Monólogo, né? Monólogo. É isso? Pronto. Não é uma pessoa falar só. Pronto. É uma falar, mas nós estamos a falar com alguém e outra também fala e nós temos que ouvir. Há certas pessoas que têm uma grande dificuldade. Que falam bem, estão sempre a falar, mas não sabem ouvir. Então, quando estão quietos, a outra pessoa fala, mas na verdade esta primeira pessoa, ele não está a ouvir. Ele está a pensar o que é que ele vai dizer quando a outra para de falar. Então a pessoa para de falar e a outra continua quase na frase onde que parou. Eu já tive com pessoas dessas, né? A pessoa está a falar e a pessoa responde, fala uma coisa, depois a outra pessoa responde, mas ele não responde. A pessoa continua onde que ele estava. E a pessoa quase tem a tendência para depois, quando a outra se cala, dizer blá, 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 só para ver se ele dá conta. Que a pessoa não está a dizer nada. Porque no final da conta parece que não faz diferença nenhuma o que é que você acha. Então, comunicar não é uma pessoa a falar. Comunicar é
falar e ouvir. E isto é muito importante porque quando nós comunicamos, nós queremos transmitir uma ideia, uma opinião, o que é que nós sentimos. Mas nós também queremos ouvir o que é que a outra pessoa quer dizer. Então, ouvir é ouvir mesmo, né? Agora, há uma comunicação que são as palavras, claro que a pessoa está a dizer com as palavras, mas também tem uma comunicação sem palavras. É a comunicação não verbal, é a linguagem corporal, que na verdade muitas vezes é mais forte do que as palavras. Há pessoas que podem dizer uma coisa, mas quando ele fala com você, você sabe, ele não quer dizer isso, porque toda a linguagem corporal diz o contrário. A pessoa pode dizer, pois é isso mesmo, e só dizendo, pois, não é nada disso. A pessoa está a dizer a palavra certa, mas está a mostrar tudo que ele não quer dizer isso. A nossa linguagem corporal é muito importante. É a maneira como a pessoa fala com as mãos, né? Você está a falar com alguém está o tempo todo assim, está assim. E é como que ele não diz nada, mas ao mesmo tempo ele está a dizer, olha, despacha-te, eu tenho mais coisas para fazer. Né? Ou ele está a falar consigo, mas ele está sempre a olhar lá para outra pessoa. Está a olhar para lá, né? Ou para o relógio. Para o relógio. Quando ele não diz nada, parece que está a ouvir, mas ele, assim, olhando para o relógio. E a pessoa, quando está a falar, vê. Até eu, quando eu estou a pregar, né? Estou a pregar numa sala com muita gente. Quando uma pessoa, era mais no princípio, quando a pessoa estava mais atenta, né? Hoje em dia já não olho muito para isso, mas mais no princípio, quando eu estava a pregar, era só uma pessoa que fazia assim, e ele via. Ele logo fica a pensar, estou a pregar tempo a mais, tem que acabar, as pessoas vão se levantar e vão-se embora. E depois levantava-se a pessoa, já está a começar. Mas não era nada, era a pessoa que se levantava que ia para a intercessão. Mas a pessoa vê isso. Então, a linguagem corporal é muito forte, transmite, na verdade, muito mais do que as palavras. Então, a pessoa pode dizer, eu sou muito bem com as palavras, mas você também tem que ver como é que você é, como é que você fala, ou a maneira como é que fala, a voz que usa, né? Nós podemos comunicar assim muita maneira, com a maneira como é que nós falamos com o nosso corpo, o tom de voz, né? Se a pessoa está a falar com dúvida, né? Eu lembro uma das primeiras vezes que eu preguei uma coisa, foi na Holanda. Eu estive aqui em Portugal e na época o meu marido deu-me algumas lições de fé, ABC de fé, eram 10 lições. Então eu cheguei lá e lá eu podia dar isso num estilo grupo familiar, mas eu nunca tinha falado antes. Então eu falei a primeira lição e a minha mãe estava lá, para pronto. Alguém ao meu lado, né, que sabia alguma coisa, porque eu nunca tinha falado assim. Então, quase cada frase eu dizia qualquer coisa, disse, pois, eu penso que é assim, porque eu não queria dizer isto é assim. Eu dizia, pois, eu acho que é assim. Então, quase cada minuto eu dizia, eu acho que é assim. Então, no final, a minha mãe disse, pô, falaste bem, mas tu não devias dizer isso, porque estás a dizer uma coisa como deve ser e depois traz logo a dúvida. Estás logo a dizer, eu acho que é assim, mas eu não tenho a certeza. Eu acho que é assim, porque eu não queria dar assim, quer dizer, eu não tinha segurança nenhuma, né? Que nunca tinha falado. Então falava lá essas lições que eu pronto acreditava, eu sabia que era verdade, mas para falar senti-me inseguro, então a pessoa fala certas frases, certas palavras, que pode acabar com a conversa toda. E você não consegue transmitir aquilo. Então é muito importante que nós sabemos essas coisas. A maneira de olhar também, né? Como a pessoa olha, né? E tudo isso que a pessoa vê sem dizer nada, nós, na verdade, nós podemos dizer muito e dizemos muito. E a comunicação, então, na verdade, a comunicação não verbal fala mais alto. Li isto uma vez que é uma certa percentagem, né? Mas dá muito mais força do que as nossas palavras. Até as nossas crianças sabem disso, né? As nossas crianças, eles não ouvem tanto o que é que nós falamos. Eles imitam o que é que nós fazemos. Porque eu posso dizer, não faço isso, mas o que é que eu faço? O que é que eu mostro? O que é que eu estou a viver? A mesma coisa quando nós estamos a evangelizar. Eu posso evangelizar, dizer as coisas certas, mas se eu depois vivo de outra maneira, então o meu testemunho, a minha maneira de viver, está a desfazer isto tudo. Então, comunicar é falar e ouvir e saber que há a comunicar, que são as palavras, e outra também, que é a linguagem corporal,
que é muito forte. Entretanto, também temos comunicação a níveis diferentes. E temos que entender que nós somos diferentes. Nós não pensamos igual. Então, eu não posso comunicar com uma pessoa e pensar, ele vai pensar exatamente como eu. Porque não vai ser. Certas coisas vão ter o mesmo pensamento, outras coisas, outra pessoa vai dizer, não, eu não acho que é assim, eu não concordo com isso, eu acho que o outro lado é mais importante. Então, nós temos que saber que somos diferentes. Então, temos, por exemplo, comunicação entre o marido e a mulher, que é bem diferente, né? Porque as mulheres, em geral, falam mais detalhadas, são muito atentas, as mulheres são muito atentas à linguagem corporal. É por causa disso que muitas vezes elas veem coisas que os homens não veem. Não porque elas têm o tal quarto sentimento, como se diz, como o sexto sentido. Não é isso, é que elas estão mais atentas. Elas veem, não, essa pessoa está a fazer assim. Também já tive pessoas assim, a pessoa fala e a pessoa, só com os olhos, né? Certas pessoas têm olhos enormes e depois qualquer coisa, e a pessoa, pois estás a fazer isso? Olha, isto é uma expressão que logo desfaz qualquer coisa que faz. Então as mulheres são muito atentas a essas coisas, então por causa disso muitas vezes eles veem coisas que o marido não está a ver. Porque eles veem esses detalhes. Talvez porque estão habituadas para ter que tratar com crianças, né? Uma mulher tem um filho e os homens pensam que as mulheres logo sabem o que é que têm que fazer. Não sabem. Pelo menos eu não sabia de nada e não entendia nada disso. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que observar e tem que adivinhar. A pessoa está assim, deve estar com sono. Está assim, pronto. E quando a pessoa pensa que já sabe tudo, a criança muda e já isso não quer dizer mais nada. Então, acho que é aí que as mulheres desenvolvem esta maneira de olhar para os detalhes e adivinhar e pensar que deve ser assim e pronto. Então, por isso, quando o homem e a mulher falam, muitas vezes vê as coisas de uma maneira diferente. Porque o homem é mais detalhado, vê mais esses detalhes, a linguagem corporal, a maneira como a pessoa olha, o tom de voz faz muita diferença. Isso vê-se com as crianças, né? Com os bebés. Os bebés não entendem as palavras, mas eles entendem o tom de voz. Quando a pessoa diz, ai, tão queridinho, Mas quando a pessoa, pronto, aí a criança logo entende, alguma coisa não está bom. Não entende nada, mas não está bom. Alguma coisa está má. Então o tom de voz faz muita diferença. Então há uma comunicação entre marido e mulher e nós temos que entender, somos diferentes, pensamos diferente, então a nossa percepção das coisas vai ser diferente. Mas isto é para aumentar a nossa mente, para que a pessoa possa ver mais coisas e nós juntos sermos uma união mais forte porque vemos mais coisas. Em vez de dizer, ela tem que pensar como eu, nós temos que pensar igual. Não, pensa cada um como que está a pensar. Porque você vê desse lado ali e ela vê do outro lado. Então, em conjunto, você vê isto tudo. Então, tem uma mente muito mais aberta, consegue ver muito mais coisas. Então, é uma coisa maravilhosa. Agora, às vezes na comunicação isso dá um choque. E a pessoa diz, não, o que é que nós concordamos? Por que é que ela não vê isso? Por que é que ele pensa diferente? Não tente mudar. Aceita que ela é assim, aceita que ela pensa assim e assim abre a mente. A mesma coisa com pais e filhos. Comunicação é muito importante com pais e filhos. E os pais têm que falar com os filhos, mesmo quando são pequeninas. Porque quando é uma criança pequena e os pais, às vezes é mais o pai que fala pouco com a criança. Porque pronto, é muito pequenina, não entende. E depois chega uma certa idade que a criança está tão habituada que os pais não falam com a criança. Ele vai falar com alguém, ele vai ouvir alguém. Então, ele vai ouvir os amigos. E depois os pais de repente dão conta que a criança vai para um caminho que eles não querem, depois tenta falar e a criança já nem ouve, porque quando a criança era pequenina e queria falar com os pais, eles não tinham paciência, não tinham tempo, não queriam ouvir. Então, a criança cada vez foi falando menos com os pais e foi falando com outras pessoas. Agora, claro, eu estou a falar todas essas coisas, toda a gente falha, ninguém é perfeito. E nós como pais, quer dizer, nós fazemos experiências, na verdade. Nós vamos experimentar as coisas e esperamos com a ajuda de Deus que Ele vai acertando os nossos caminhos, porque nós sozinhas nós não vamos chegar lá. Então, ainda bem que Deus está ao nosso lado. Mas, entretanto, é importante que nós comunicamos com os nossos filhos ao nível que eles estão.
Se eles são pequeninos, essas coisas pequeninas que eles falam são importantes. É o nível deles, mas é importante que a pessoa dá atenção, que fala e que está ao nível deles e fala nesta linguagem, porque assim vão ganhar, começar esta comunicação, que depois vai crescendo. Cada vez vão falando mais, vão crescendo, né? Vão falando de outras coisas e você tem este canal de comunicação aberto. Em vez de depois ficar à espera até que tem 12 ou 15 anos, agora são horas de ter uma conversa. E a criança diz, agora queres falar comigo? Agora não quero ouvir o quê? O meu pai quer falar comigo? Ai não, então o que é que ele quer dizer? Eu lembro numa época também, o meu pai, pronto, ele se convertera, né? Então aprender, tinha que gastar assim mais tempo com os filhos, então o meu pai tinha esta coisa que um dos filhos, ele ia sair com um dos filhos. Então a pessoa podia escolher, ou íamos jantar no restaurante, ou íamos fazer um cinema, ou qualquer coisa assim. Eu lembro quando era a minha vez, pensei, eu não quero ir lá no restaurante com o meu pai, então vou falar o quê? Não vou falar nada, vou ao cinema. E de tal maneira até foi, né? Até aí os outros também iam junto. Escolhi um filme, eu lembro que era Amsterdão, e nós chegámos atrasados, então ele nos deixou no cinema, e ele foi estacionar o carro. Quando nós chegámos a esse cinema, era o cinema errado. Então nós fomos a outro cinema, onde era o filme mesmo, entramos lá e o meu pai ainda não tinha chegado, não, estava a estacionar o carro, nem sei bem aonde. Então nós entramos, o filme já tinha começado, deixámos ali o bilhete, depois o meu pai deve chegar, depois entra. Nós entramos, vimos o filme todo, o meu pai nunca apareceu. Quando acabou o filme, então, pois ele não chegou, e agora? Isto era antes dos telemóveis, tem que entender isso, era antes dos telemóveis, não tinha telemóveis. Então a pessoa tem que pensar noutras maneiras. Pontos, o que é que fazemos? Ponto, a minha irmã, ela vive em Amsterdã porque ela estava a estudar lá. Pronto, talvez ela saiba qualquer coisa. Pronto, ligámos para lá, pedimos a alguém, podemos usar o telefone, né? Porque isto nessas épocas era assim. A pessoa perguntava a alguém, será que eu posso usar o teu telefone no restaurante, ou qualquer coisa assim? Pronto. E a pessoa ligava para lá, para a casa onde ela estava, onde ela vivia. Sim, está lá. Ele estava lá, porque entretanto ele estacionou o carro, foi ao cinema, o filme não era lá, ele não sabia onde que era, então pronto, fica aqui fazer o quê? Pronto, então foi a casa onde estava a minha irmã. Entretanto, foi uma, assim, estas épocas que, pronto, que ele queria abrir a comunicação, mas na verdade ele já chegou um pouquinho tarde, porque ele já tinha fechada. Eu não tinha esta comunicação com ele, então, pronto, não foi assim um jantar ou uma ida, qualquer coisa que ia resolver isso, porque ele já estava nesta fase que ele já não queria saber disso. Já, não, isto não quer saber isso, já tem outras pessoas para falar. Mas, entretanto, quer dizer, Deus depois toma conta de tudo e fica tudo bem, pronto. Não há nada de problema com o meu pai, pronto, tudo bem. Mas esta parte, quer dizer, ele não chegou bem lá. Nunca tive, assim, uma ligação muito perto do meu pai. Eu não falava, ele não sabia o que é que ele passava comigo. Ele não falava. Também vinha mais uma cultura onde ele também não falava, a sua família também não falava. Então, era tudo mais fechada. Então, isso são coisas que nós trazemos do passado. Mas isso não quer dizer que nós temos que continuar assim. Isto não quer dizer que a pessoa, então, tem que educar os seus filhos assim. Isto tem que dizer, então, que a pessoa vai fazer as coisas de uma outra maneira e sempre podemos saber, né, que Deus está ao nosso lado, Ele nos ajuda, Ele vai acertar essas coisas quando nós erramos, quando fazemos coisas. Entretanto, há esta comunicação, né, entre pais e filhos, que é muito importante e que tem que começar quando são pequeninas, para que a pessoa não perca isso. Para que a pessoa comece a comunicar quando são pequeninas e a pessoa não perca isso, porque já começou assim, né? Quando são pequeninas. Entretanto, depois também temos uma comunicação, por exemplo, no meio dos irmãos, também muito importante, e são os pais que têm que ajudar os filhos para se comunicar e o que é que eles têm que aprender ali? A ter respeito, a se respeitar um outro, a deixar o outro falar. Ninguém é mais importante do outro, há várias maneiras de ver as coisas e tudo isso. E, na verdade, isto é um grande treino para o mundo, para o futuro, para os filhos. Agora, quando a pessoa quer tomar uma decisão, por exemplo, numa família, num casamento, onde que vão viver, onde que vão de férias, coisas e tal, a pessoa tem que falar e depois decidir. Mas há certas coisas que têm que ser a base que nós não podemos mudar. Quer dizer, a palavra de Deus é sempre facto, é sempre verdade, que nós nunca podemos mudar. Mesmo se toda a gente diz, vamos fazer outra maneira. Não. A palavra de Deus diz, nós vamos fazer esta maneira de Deus. E são coisas que a pessoa não mexe.
todos os nossos pensamentos nós temos que submeter ao pensamento, à opinião de Deus. Se é contrário à palavra de Deus, não vai funcionar. Então, nós podemos pensar numa solução, se não vai em primeiro lugar pela palavra de Deus, aquilo que Deus diz, você não vai ter sucesso, isso não vai funcionar. Entretanto, em segundo lugar, também temos que entender hierarquias. Não é toda a gente falar e é um estilo de democracia e quem ganha os mais votos, né, ganha. Não, há uma hierarquia dentro de uma família, né? O marido é o líder, então vai ouvindo o que toda a gente pensa, a opinião de toda a gente e no final ele toma a decisão final para o bem de toda a família. Então, isso são coisas que a pessoa não pode mudar. Não pode dizer, não, vamos todos decidir, né? Nós temos mais votos, pronto, o pai não quer isso, mas nós queremos todas assim, vamos para a nossa maneira. Não, há certas coisas que nós temos que saber que as coisas só funcionam com isto no lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar, o que Deus fala é sempre a verdade, não se vai mudar isso. E as hierarquias dentro de uma família sempre funcionam e nós não devemos tentar mexer nisso, mudar isso, porque aí a pessoa vai ter um fracasso, vai ser um grande problema. Entretanto, depois cada pessoa dá a sua opinião, sabendo que, né, que a opinião de todos vai dar um resultado, né, vai dar uma conclusão para que chegue ao melhor resultado para todo mundo. Porque cada pessoa vai dizer, isso que eu acho que é sim, eu acho que é sim, isto é bom, isto é pró, é contra, essas coisas todas. Então, no final, todas têm que concordar que esta decisão foi a melhor para todos. Provavelmente não foi tudo o que eu tinha pensado, não foi tudo o que a outra tinha pensado, mas um pouquinho desta, um pouquinho da outra, pronto, fez que toda a gente fica contente porque foi ouvido, a sua opinião, o seu ponto de vista foi ouvido, entretanto foi feito uma decisão final, né, para o bem da família toda. Então, isto é muito importante. Agora, né, também sabemos o seguinte, que há força na concordância. A concordância é quando os dois concordam. Agora, concordância não quer dizer que a pessoa tem exatamente a mesma ideia. Concordância pode acontecer quando, por exemplo, o marido e a esposa têm uma outra ideia, mas, enquanto que estão falando, vão se comunicando e depois toma a decisão, né? O marido toma a decisão final, olha, vamos fazer isso deste jeito. Entretanto, a esposa, ela concorda. Então, quando ela concorda, o que é que ela faz? Ela põe como que a sua vontade no chão e diz, eu vou com esta decisão, porque, na verdade, esta decisão é o melhor para a nossa família. Mesmo se eu penso que não é 100%, mas eu vou porque eu quero seguir as hierarquias que Deus instituiu. Quando a pessoa faz isso e concorda de coração, né, a pessoa faz uma mudança no coração, em certos pontos a pessoa diz, não, se era eu sozinha eu ia fazer isto, mas estamos juntos, tomamos esta decisão em conjunto, então vamos para esse caminho, então a pessoa tem que concordar. Quando concordamos, então isto é uma força tremenda. Jesus até fala em Mateus 18, diz assim, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando nós estamos reunidos, estamos juntos, estamos a falar, estamos a comunicar, e a pessoa toma esta decisão, né, e concorda do coração. Então, a concordância não quer dizer que a pessoa, quando começou a conversa, tinha esta ideia. Mas no final, a pessoa concorda com a solução final, a decisão final. É importante que a pessoa concorde com isso no coração. E qualquer outra coisa, a pessoa diz, pronto, vou esquecer isso, eu vou atrás disso. Quando nós fazemos isso, e porque nós estamos a fazer isto à luz da Bíblia, sempre por baixo de qualquer pensamento, qualquer fato, qualquer palavra de Deus, então Deus está lá. Porque temos duas coisas. Temos aí a palavra de Deus, estamos a fazer de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, estamos a obedecer às hierarquias. Então, o que é que acontece? Tudo vai funcionar. Deus vai estar lá. Então, esta lição é muito importante. Importância de comunicação. Ninguém é perfeito, todos nós falhamos, todos nós temos fraquezas, a pessoa vai fazer o seu melhor, vai aprendendo.
E a pessoa vai ouvindo essas lições e deixa Deus falar o seu coração. Diz em Provérbios 3, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Nós não sabemos tudo. Não confia no teu próprio entendimento como que tu sabes tudo. Nós não sabemos tudo. Nós só sabemos uma certa coisa porque sabemos certos factos e tiramos uma conclusão. Mas nós não vemos tudo. Mas, diz assim, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós pomos qualquer decisão, qualquer parte da nossa vida, seja na nossa família, seja no nosso casamento, e nós colocamos isso diante de Deus, sabendo que Ele vai endireitar o nosso caminho. Se nós tomamos uma decisão que não era completamente certa, era mais para a esquerda, devia ser mais à direita, Deus, Ele é o nosso Pai e Ele vai endireitar o nosso caminho. Então Ele vai estar ao nosso lado. Mesmo quando nós falhamos, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós não fazemos as coisas bem em construir o casamento, em educação dos nossos filhos, Deus está ao nosso lado e Ele faz esta parte que nós não fazemos. Porque Ele também é Deus do seu filho. Ele também é Deus do seu marido. Ele é o nosso Deus. Então, vamos agora, eu vou pedir ao grupo, cantar uma música que diz: tudo vai mudar. E vai mudar para melhor, porque Deus está ao seu lado. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor, vem cantar esta canção e de coração entregar-lhe o nosso louvor. Tudo vai mudar, Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Vamos agora ouvir uma palavra sobre a área financeira, né? Para ganhar fé para a área financeira, porque fé vem para ouvir. Exatamente, E para vamos- termos a tal energia que falámos há bocado, digerir a palavra. É isso mesmo. Entretanto, vamos ver um exemplo, né, da Bíblia que estava aqui a acontecer com uma viúva. Quer Uma que eu viúva leia? pobre. Bispo? Pode ler, É? comentar, já falei Pronto, tanto. isto, não. Então, a oferta da viúva pobre, que está em Marcos 12, 41 a 44, e diz assim: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito. Ai, sim. Pronto. Estou a deitar muito. Tenho Pronto. muito dinheiro. Tem muito. Exatamente. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, exato, Duas. que valiam meio centavo. Sim. Isto não é nada. Pois. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, era Jesus, não é? Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes subjava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Sim. Então, aqui nós vemos que Deus não é como aquelas pessoas más, não é? Que estão a ver quanto é que aquela pessoa tem para me dar a mim, Sim. não é? Deus está a ver o coração das pessoas, não é?
E diz aqui que os ricos deitaram muito dinheiro e se Sim. Deus fosse um interesseiro mau, que só quer saber do dinheiro das pessoas, como Sim. algumas pessoas falam, que não é nada disso, não é nada disso que é verdade. Deus queria saber daqueles que davam mais, Claro, porque sim. não olha interessava quanto nada. é que este dá, Exato. olha esta dá tanto, vamos, O que é que interessa dá aquela... um lugar aqui à frente, pronto. Exatamente. Como O que que é chama mesmo? Pronto, Exato. senta aqui, pronto, muito Pronto. prazer, dá-me o seu cartão. E aquela viúva, ela Não. deu do seu sustento Sim. tudo o que ela tinha. Portanto, acreditamos, não sabemos, não diz aqui a Bíblia, que ela deu com fé e que ela deu o seu melhor. Sim. Ela quis, achou que era importante ela ir semear, ela ir dar. E é isso que nós Sim, ensinamos. porque na verdade ela não devia, não podia ter dito, olha, não, toda a gente vai ver, toda a gente vê que eu sou pobre. Exatamente. A maneira dela vestir, ou como é que ela andava, não sei, né? Jesus sabia que era pobre. Era uma viúva pronto. pobre, Era uma exato. viúva pobre, dava para ver. Então, se ela não tinha dado nada, ninguém ia dizer, pronto. Claro. Não, ela não deu nada. Não, dizer, pois, entenda, pois ela é pobre, o que é que ela tem, o que é que ela pode dar. Mas ela queria mesmo honrar a Deus, ela queria mesmo dar, ela queria fazer parte daquilo que dava a Deus. Exatamente, é por amor, não é? A Bíblia Sim. diz, lá em Malaquias, honrai, trazer os dízimos para honrar. E honrar Sim. é muito mais do que aquilo que damos, é Sim. o que é que nós damos, não é? Sim. Eu no domingo recebi um presente muito giro do meu filho, Sim. que foi um coração pintado. Sim. E até falei quando preguei e disse, este coração pintado vale muito, porque eu sei o quanto para ele lhe deve Sim, ter sim. custado pintar aquilo com todo aquele jeitinho. Para ele Sim. foi uma honra Sim. fazer aquilo. Então, e Deus é o nosso Pai, Ele vê as coisas assim, Ele vê não o quanto nós damos em quantidade, mas o quanto nós damos em coração. Sim, ela até diz, né? Observava a maneira Como como é- é que eles lançavam. Não era apenas o que é que eles colocaram, mas também a maneira, né? Então, às vezes, pela maneira como a pessoa dá, ponto, toma lá isso, qualquer coisa. Quer isso? Não. Quer dizer, dava para ver que ela dava isso, né? Honrando a Deus, ela queria fazer isso com esse desejo de dar, porque queria honrar a Deus. Exatamente. E a Bíblia diz que quando nós honramos a Deus, Sim. Deus abre as janelas do céu, a Bíblia diz que Deus multiplica, a Bíblia diz que Deus dá sempre até 100 Sim. vezes mais, não é? Sim. Então, e a Bíblia também está cheia de histórias de viúvas. Sim. Viúvas em dificuldade, viúvas que eram pobres, também fala de viúvas ricas. Sim, tem também todo de o viúvas tipo de ricas, viúvas. sim, sim. Exato, mas a Bíblia fala delas e de como Deus se compungiu, como Deus quis ajudar e multiplicar e fazê-las viver bem. E, na verdade, sempre se vê, é sempre o mesmo princípio. Aqui não se vê o fim, não se vê se ela teve uma multiplicação, o que é que aconteceu, mas a certeza que ela teve. Claro, né? porque a gente conhece a lei- Bíblia Sim. e Deus não falha, e Sim. Deus não chega atrasado. É igual em todo lado. Então, quando nós damos, é sempre essa lei que nós colocamos em ação, de dar e receber. É Jesus que falou isso mesmo. Ele diz, dai e ser-vos-á dada. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É esta medida que a pessoa dá, vai ser dada de volta. E Deus olha, né, para o coração, como é que a pessoa dá. Se a pessoa dava de qualquer jeito o que lhe sobrou, ou que se a pessoa estava mesmo honrando a Deus, dando aquilo que na verdade não tinha, a única coisa que tinha. Então aí Deus se move e Deus dá, quer dizer, é uma multiplicação muito maior. Porque Deus pode dar uma multiplicação de 10%, 20%, Sim. 1%, O 100%. que Deus quiser. É Deus e as quiser. pessoas às vezes acham, como a Bispa estava a dizer, isto é tão pouco, o que é que eu Sim. vou dar? Mas lembramos aquele rapaz dos pães e dos peixes. é isso. Aquilo que ele deu, abençoou os outros, Sim. porque Deus quis pegar naquilo para abençoar os outros. E a pessoa às vezes pensa, eu vou dar só isto, Sim, o que é que isto, Deus- o que é sim. que isto faz? Olha, É. o apóstolo tem ali a televisão, tem o avião, o que é o que eu dou? O que você dá não só abençoa a si, mas porque você dá com amor, dá com honra, Deus pode pegar nessa semente e multiplicá-la Sim. da maneira uau. Sim, na verdade, esses dos 5 peixes e 2 peixes, né? Que foi Sim. uma multiplicação muito mais do que 100 vezes. É muito mais do que 100 vezes. Era Bispa. muita gente, então, era, Sim. na verdade, era uma multiplicação. Aquele menino fez parte de uma história incrível, Sim. não é? E o que eu vejo, sei lá, é que quando a pessoa dá com esse coração, Deus pode fazer alguma coisa. Sim. Porque quando E a Deus, pessoa na só verdade, dá, sempre sim. quer fazer isto. Deus sempre quer Sim, abençoar quer a fazer pessoa, não é? É. Foi como o Pedro também teve o barco para os outros, teve o peixe, depois os outros é que ficaram com o peixe, que ele foi servir a Deus. Sim, pronto. Portanto, é sempre assim que Deus faz. Sim. E de certeza que esta viúva também Deus supriu as necessidades dela e supriu as necessidades das pessoas à volta dela. É isso mesmo. Entretanto, vamos agora dar esta oportunidade. Se você quer dar a Deus, honrar a Deus com uma oferta, dar alguma coisa que é seu, dando isso nas mãos de Deus. E sabe, Deus lhe conhece, Ele sabe onde você está, Ele sabe o que é que está a dar.
Ele estava a ver esta viúva, sabia quem ela era. Ele também sabe quem você é. Então, vai passar uma placa. Então, toma esta decisão de dar a Deus, honrando a Deus do seu coração. Não dá uma coisa qualquer, mas honra a Deus. Porque quando nós honramos, então, também Deus vai te honrar. Ele vai multiplicar essa semente na sua vida. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedir a Ruth para orar para essas pessoas que semearam. Eu oro agora por todas as pessoas que semearam e eu falo bênção e multiplicação em nome de Jesus. Está escrito na tua palavra, Senhor, que ao nós trazermos à tua casa, tu multiplicas, tu abres janelas do céu, tu fazes a diferença daquele que te serve, daquele que não serve. É isso que eu falo para todas estas pessoas, para a vida delas, para a vida da Igreja, do Apóstolo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tu... Deus é um Deus de milagres, do sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer. E nós temos aqui um testemunho, né? É da Maria Fei. Pois, não sei. É um testemunho de hoje, não é? Sim. Que diz: a minha sobrinha estava grávida e apanhou Covid. O médico disse que ela iria ter problemas muito sérios no parto. Pedi oração no dia 8 de fevereiro e Deus ouviu as orações. A minha sobrinha teve uma menina linda e perfeita. Portanto, parabéns para a Maria Fei, que teve, sim, muitos parabéns. É isso teve mesmo. aqui esta bebê e fez uma coisa muito bonita, que foi que orou já há algum tempo e que hoje que teve um milagre, não é? Sim. Que foi Deve ter nascido concretizado. hoje. Sim, pois, hoje, Sim. ontem, pronto, por aqui. Voltou para agradecer e isso é muito importante. Sim, isto é muito e importante. a contar o testemunho. É. E ela reconhece, né? Ela fez pediu oração em fevereiro, né? Provavelmente foi aí que eles ouviram, o médico diz isto, esse problema todo, e ela, não te preocupes, vamos pedir oração, vamos receber, tudo vai correr bem. E, entretanto, durante este tempo, porque fevereiro até Agora estamos, há alguns meses, sim, né? Quer são dizer, 3 meses. São meses e às vezes é complicado, o diabo vai atacando com pensamentos e a pessoa fica a duvidar e depois ouve histórias das outras pessoas, Sim. isso também não ajuda nada. E não é fácil. Então, de certeza, né? Nós aqui não sabemos, mas de certeza que deve ter lido lá o livro da Cor Divina. Exatamente, né? ao que fazer depois Sim, de orar. porque é muito importante, né, quando a pessoa faz a oração, que nós sabemos que nós, na verdade, nós recebemos uma semente de cura que vai crescer. Ela aí recebeu Também esta como o semente. bebê dela, não é? Sim, Estava pois, é isto. na barriga a crescer. Estava na barriga a crescer, né? Mas ela recebeu, né, que ia ter um menino, não sei se na época ela já sabia ou não, mas Pois. pronto, que o bebê ia ser bonita, perfeita, sem problema, que tudo ia correr bem. E então ela recebia isso, mas, quer dizer, e tinha que ficar à espera até agora, né? Até Alguns agora, meses. Então, durante esta época, na verdade, é o tempo mais complicado, é quando nós estamos à espera. Porque é no tempo de espera que vêm esses pensamentos. Então, de certeza, o que é que ela fez? Foi enchendo o coração com a palavra de Deus. Sempre quando havia uma dúvida, quando alguém falava, ia lendo a palavra de Deus, lendo esses versículos bíblicos, porque fé vem para ouvir. Então, ela ouvia a palavra de Deus, o que é que Deus diz na sua palavra. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus cura todas as enfermidades. Para Deus nada é impossível.
Onde Deus está, tudo de bom acontece. Então, foi enchendo o seu coração, ouvindo, lendo, porque fé só vem assim. Exatamente, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, daí sempre falarmos para ler, não é? Sim. Às vezes até para falar, não é? Sim, sim. Falar os versículos para si próprio, personalizar. E também ouvir CDs, porque temos também CDs, o Prepare-se para receber a sua Sim. cura. Temos uns CDs que são A Fé que Vence o Mundo, que fala o que fazer se tudo ficar pior, fala Sim. sobre a quarta dimensão, fala quando, pronto, esse caso como a Bispa Sim. diz, quando somos atacados, o que é que nós devemos fazer? E então nós ouvimos e ouvimos e ouvimos, é quase como as crianças que já sabem de cor, o apóstolo vai tossir naquela parte, eu já sei, porque eu já ouvi tantas vezes, Sim. mas aquilo está no meu coração. E quando vêm aqueles pensamentos, há frases que saltam Sim. ao nosso coração. Por exemplo, uma frase que eu gosto muito que o apóstolo diz num CD, que é o Escudo da Fé, diz: não vai acontecer o que o diabo diz que vai acontecer o que Deus diz que vai Sim. acontecer. Vamos. E quando eu, pessoalmente, ouço uma notícia má, eu lembro-me desta frase e digo: não vai acontecer o que o diabo diz que vai acontecer o que Deus diz que vai Sim, acontecer. é isso. Não é? E depois falamos versículos bíblicos Sim. e temos fé nisso. Sim, e fé é esta força que nos vai trazer aquilo que Deus já tem preparado para nós. É através da fé. Não é apenas eu saber, mas é fé que vem por ouvir. Entretanto, nós temos aqui vários pedidos de oração, né? De vários assuntos de saúde, salvação, direção, libertação, família. Família também. Temos aqui a Marina, a Maria, Emília, Anabela, Liana, Maria Silva, né? Uma pede pelas vizinhas, outra pelos filhos, pelo casamento, outra por causa dos rins, o trabalho, outra também está com feridas, a área da saúde, outra pela filha que se desviou da igreja, outra também pela filha que também está com problemas de saúde. Tem aqui, qual é o pedidos que tem por aí? Por aqui tem pedidos de saúde, pessoas que estão com dores, outra pessoa que tem tido pesadelos, outra pessoa que tem dores também, outra pessoa que está a orar por uma amiga que não tem uma igreja perto, outra que está a orar por uma filha para que corra tudo bem na gestação, para que tenha um bebê, outra que está a orar aqui porque vai fazer um exame médico e outro que tem aqui um filho que não sabem dele. Sim, é isso. Então, temos todos estes pedidos de oração. O que nós queremos dizer é que para Deus nada é impossível. Deus é mesmo um Deus de milagres, do sobrenatural. Deus pode fazer o que mais ninguém pode fazer. E é isso que nós temos que acreditar. É isso que nós temos que saber. Então, eu já vou orar para si. O que é que você vai fazer? Você vai receber. O que é que vai receber? Esta cura, esta solução do seu problema que vai na forma de uma semente. Então, você talvez vai sentir uma coisa, talvez vai ver uma coisa, talvez não. Talvez você tenha que fazer esta caminhada de fé. Mas uma coisa está certa, quando nós oramos, você vai receber. Deus vai colocar essa semente, este poder sobrenatural que vai transformar a sua vida, vai transformar a doença em saúde, esse problema vai desaparecer, vai transformar isto tudo. É o poder sobrenatural que vai entrar na sua vida, na sua família, no seu casamento, em qualquer área. Entretanto, você vai receber isso e depois vai fazer o quê? Depois vai louvar a Deus. Vai louvar a Deus porque já recebeu isso. E, entretanto, vai lendo livros, versículos bíblicos, para sempre louvando a Deus porque você já está curado, já tem esta solução. Então, agora, vamos orar. Então, se você precisa, estenda a sua mão e receba e fala assim: Senhor Deus, eu recebo agora a minha cura, a solução do meu problema. Receba agora, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. Em nome de Jesus, eu oro, peço Espírito Santo, que tu derramas o teu poder sobrenatural sobre todas essas pessoas, todas essas famílias, toda aquela pessoa que está a ver. Em nome de Jesus, eu ordeno que qualquer doença que seca pela raiz. Eu ordeno que qualquer pessoa que está com problemas no emprego, em outras áreas, que esse problema fique nulificado, desfeito. Eu declaro libertação. Eu declaro tudo de bom e que tu entres na vida dessas pessoas, nessas famílias, nesses casamentos, nos filhos, que toda obra do diabo fique desfeita, nulificada em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O que é que você a partir de agora vai fazer? Você vai louvando a Deus. Você vai agradecendo a Deus que já tem. Vamos cantar uma música destas e é isso que você vai fazer em casa. Estende a mão e toca em Cristo.
Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toca em Cristo, Ele está. Agora quero orar. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Você talvez até acredite em Deus, mas será que você já recebeu Jesus? É preciso receber Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, então faça agora essa oração comigo. Diga assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu, naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu pequei, eu peço perdão, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, que a partir de agora eu estou salvo. Ajude-me, guie a minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Entretanto, vamos aqui acabar o nosso programa Basta Crer. Amanhã nós temos mais, entretanto, vamos acabar com esta música. É uma música cheia de fé, cheia de tudo de bom. Jesus jamais te rejeitará, Ele esteve